Oi, oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje vou mostrar um pouco da minha produção aqui na confeitaria e vou mostrar para vocês batimento de massa, vou mostrar bastante coisa top mesmo. Então bora acompanhar até o final para você não perder nada. E já vou pedindo também, se você não é inscrito, se inscreve aí, é 100% gratuito e vai ajudar bastante o canal. E também ajuda você, porque eu trago bastante conteúdo legal. Então bora acompanhar até o final. E desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Aqui ó pessoal, aqui eu vou fazer aquela receita que eu já ensinei várias vezes vocês aqui no canal, que é o bolo de 3 quilos. Eu vou fazer um bolo de 30 por 20 e ele vai ficar com uns 10 de altura. Aí aqui eu coloquei o ovo, coloquei açúcar, coloquei água e agora eu vou adicionar farinha de trigo. Lucas, o pessoal sempre me pergunta, farinha de trigo com ou sem fermento? Eu utilizo farinha de trigo sem fermento e depois adiciono o fermento. Lucas, qual marcas de farinha você me aconselha? Deixa eu ver, Rosa Branca é muito boa, eu sempre utilizo, é muito boa. Belo Sabor é muito boa. Deixa eu ver qual mais. A Dona Benta, a Fina. Tem diversas marcas aí. O importante é que seja uma farinha clarinha e que seja sem fermento, porque aí a gente adiciona o fermento no final da preparação, ok? Então aqui coloquei o ovo, coloquei açúcar, tudo certinho. Inclusive, esse aqui eu não vou falar exatamente a receita para vocês, para o vídeo não ficar muito grande. Mas é só vocês darem uma olhadinha no canal que já tem a receita explicadinha dessa massa, como fazer ela, ok? Aí agora eu vou colocar a farinha e vou bater um pouquinho. Só para misturar, vou mostrar para vocês e depois eu vou colocar o emulsificante e bater por 10 minutos. Depois de ter batido os 10 minutos, aí eu vou adicionar uma colher de essência de baunilha. Eu utilizo essa aqui, ó, baunilha. Essa aqui não é baunilha branca, ela é escura, mas pode ser a branca sem problema nenhum. E eu utilizo essa aqui que é quase 1 litro, porque já que eu utilizo bastante, ela vale muito a pena, porque eu pago, por exemplo, em torno de R$10 e 1 litro de baunilha. E se você compra aquele vidrinho pequenininho, você vai pagar tipo R$3, R$3,50 em um vidrinho de 20 ml. Então não compensa mesmo. Então se você quer trabalhar com bolo, compra dessa aqui que é muito boa e ajuda a não ficar cheiro de ovo no seu bolo, ok? Então agora eu vou mostrar tudo certinho para vocês. E também, além de colocar baunilha, coloco fermento. Para o pessoal que pergunta qual que eu utilizo, hoje eu estou utilizando esse da Apt. Então vou bater e vocês vão acompanhar comigo. Então bora lá. Pessoal, agora eu vou colocando aí a farinha de trigo. E o que acontece? Eu falei que eu não ia falar a receita para o vídeo não ficar muito longo. Mas já que eu gravei depois esse pedacinho do vídeo, aí eu acabei que eu decidi para falar para vocês toda a receita, ok? Para esse bolo, a gente tem que colocar 6 ovos. Mas Lucas, por que você não colocou 6 ovos? Eu vi que lá na batedeira tinha 8. É porque dessa vez que eu comprei o ovo estava muito pequeno mesmo, gente. Mas para vocês terem uma ideia de peso, é em torno de 300 a 320 gramas aí, ok? De ovo. Aí, gente, agora eu coloquei os ingredientes aí, como eu tinha falado para vocês, menos emulsificante, e vou dar uma batidinha só para misturar. Aí, além desses 6 ovos, eu vou colocar em torno aí de umas 250 a 220 ml, você coloca mais ou menos nessa média. E também você coloca 300 gramas de açúcar. Açúcar tem que ser refinado, não pode utilizar cristal porque a massa fica pesada. Eu não indico que vocês utilizem. E vocês vão colocar junto com esse ovo, açúcar e a água. Aí você vai adicionar a farinha de trigo. Lucas, não quero utilizar água, quero utilizar leite. Pode ser? Pode sim, sem problema nenhum. Inclusive, se você quiser fazer essa massa e fazer com água e colocar uma colher de leite em pó, fica bem legal também. E ajuda a dar aquele aroma do leite gostoso, ok? Aí, gente, o que acontece? A farinha de trigo, a gente vai colocar em média, aí, falando em gramas, em torno de 420 gramas de farinha de trigo, ok?
E, gente, lembrando que essa receita que eu tô passando para vocês é uma massa que dá entre 3 a 4 quilos de bolo, que é uma forma de 30 centímetros por 20 por 10 de altura. Porém, vocês podem fazer essa mesma massa e não necessariamente colocar nesse tamanho de forma, ok? Aí eu coloco todos esses ingredientes, como eu falei para vocês, bato até misturar, como vocês viram aí no vídeo, e agora venho colocando emulsificante. Emulsificante a cada 1 kg de bolo eu coloco 10 gramas, então aí tem 30 gramas de emulsificante, ok? Aí, gente, eu bato tudo agora, e agora eu vou falar a respeito dos tamanhos de forma. Esse bolo dá para fazer nessa 30 por 20 por 10 de altura, porém ela não dá 10 de altura, ok? Ela dá em torno de uns 7, e depois de recheado chega aí nos 10. Porém, se você trabalha com um bolo um pouco mais baixinho ainda, você pode utilizar, por exemplo, 34 por 24, alguma coisa assim, ok? Numa forma redonda de 25 por 10, ou em uma 20 por 10 e uma 15 por 10, ou 3 15 por 10 também, ok? Então dá esses tamanhos de forma. Aqui, ó, pessoal, agora eu vou colocar a baunilha. E Lucas, quanto que é a quantidade de baunilha? Ó, eu pego a própria tampinha da essência e coloco, só que não coloco ela muito cheia também não, para não ficar com sabor muito forte. Tá vendo que ela tem uma marquinha aqui? Eu não chego até em cima, só vou até a marquinha. E Lucas, o que eu faço? Aí o fermento, pro pessoal que pergunta a quantidade, eu uso essa colher medidora aqui. Tá vendo que tá escrito 5 ml? Então eu coloco uma medida dessa a cada 1 kg de bolo. Então se aqui tem uma massa para um bolo de 3 kg, eu vou colocar 3 medidores desse aqui, ó, 5 ml. Por que eu tô falando isso agora? Muitas receitas atrás, as receitas de massa, eu sempre falava de uma colher e o pessoal sempre ficava em dúvida. Lucas, é uma colher de sopa, é uma colher de chá, quanto que é? Então essa é a quantidade exata, é essa colher aqui medidora de 5 ml que eu utilizo. E são 3 medidas que a gente coloca. Lucas, posso colocar um pouquinho mais de fermento? Um pouquinho menos? Não. Por que eu não indico? Se você coloca mais, às vezes é perigoso perder a estabilidade do bolo, o bolo crescer demais e depois murchar. E se você colocar menos, às vezes não vai crescer tanto e não vai ficar uma massa tão fofinha. Então vou bater 10 segundos só para misturar e já boto na forma. Agora eu vou vir fazendo o recheio. E se vocês me acompanham, vocês sabem que para cada 1 kg de bolo, eu coloco um leite condensado e um creme de leite. E esse bolo é de 2 amores. Como que é 2 amores, Lucas? É uma camada de brigadeiro de leite ninho e uma camada de brigadeiro de chocolate, né? Então o que eu faço? Eu coloco um leite condensado e meio aqui, um creme de leite meio aqui, e depois eu coloquei aqui umas 5 colheres de leite ninho. Porque para cada receita, normalmente eu coloco 3 colheres de ninho. Aí aqui eu coloquei quase 5, umas 4 e uma um pouquinho mais rasinha. Então foi o equivalente a umas 4,5 colheres de leite ninho
E para quem quer saber o ninho que eu utilizo, é esse aqui, ó. É esse aqui que eu estou utilizando. Ele não é exatamente aquele ninho integral, porque eu não estou achando mais aqui na minha região. Eu só estou achando dele, mas dá para usar sem problema nenhum também. Então coloquei todos esses ingredientes aqui na panela. Aí misturei tudo certinho. E agora eu vou cozinhar até aquele ponto de recheio. Lucas, qual que é o ponto do recheio? O ponto do recheio é quando você pegar com a colher e você vai derrubar ele. Aí você vai reparar que agora ele está caindo em gotas, né? Mas o ponto correto é quando você pegar ele, jogar o recheio e ele cair em blocos. Lucas, como assim em blocos? Ele vai cair em pedacinhos. Então, de vez ele escorrer assim em fiozinho, ele vai cair os pedacinhos do recheio. Então, esse é o ponto correto. Então, agora eu vou cozinhar e depois eu mostro para vocês. Aqui, ó, pessoal, mostrando para vocês a massa depois de assada, que maravilhosa. Aí eu divido em 3, então dá um disco mais ou menos dessa espessura aqui que vocês estão vendo, ó. Aí eu divido ela em 3 para dar 2 camadas de recheio. E o recheio aqui é uma camada de brigadeiro, que eu tinha falado para vocês, brigadeiro de chocolate. Olhem para vocês verem a textura. Ele é super cremoso mesmo. Pode fazer que é sucesso, não vai vazar do bolo. E já tem a receita no canal. E esse aqui foi o que eu falei pra vocês, que é o creme de leite ninho, ó. Na verdade, brigadeiro de leite ninho, né? Ó. Vocês podem reparar que ele tá bem firme, mas ao mesmo tempo que ele é firme, ó, ele é cremoso. Então dá pra espalhar no bolo de boa, não é aquele recheio duro. Então agora eu vou rechear o bolo, então bora lá. Aí, pessoal, o resultado final desse bolo, depois de recheado e decorado, foi esse que vocês estão vendo. E ele ficou um bolo bem bonito. E depois de pesado, finalizado, ele pesou em torno de 3,7 kg, ok, gente? Aí eu esqueci de falar para vocês, mas o valor que eu vendo esse bolo é a R$120. Porém, como esse tinha o topper, aí ele foi para 125. Porém, como eu sempre falo para vocês, a gente tem que calcular para ver quanto que a gente gasta para saber quanto que a gente deve vender, ok? E mais uma coisa também. Acabou que eu ia gravar para vocês a decoração, porém, já que tem uma decoração igualzinha a essa no canal, acabou que eu nem gravei por esse motivo e porque também estava um pouco corrido. Mas se você quer mais vídeo de rotina igual esse, comenta aqui e deixa nos comentários que era o vídeo de rotina que eu trago para vocês. Me segue no Instagram também que eu tô deixando, que é esse @ que vocês estão vendo aqui. E deixa aí alguma dúvida, se você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder também. E se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, para a gente crescer cada vez mais, que assim vocês me ajudam bastante, ok? Assina o sininho de notificações também para não perder nenhum vídeo. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, é isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que acompanharam, que compartilharam, que se inscreveram. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!